E aí, pessoal, hoje nós vamos aprender sobre a função contsys e como utilizar no Excel. Eu já ensinei vocês anteriormente de como utilizar a função contsy, que serve para contar o número de células que atendem a um critério em um determinado intervalo de dados. Porém, a diferença para a função contsys será que ela aplica critérios às células em vários intervalos e conta o número de vezes em que todos os critérios são atendidos. Eu vou estar mostrando vocês como ela funciona neste exemplo. Aqui nós temos o seguinte, nós temos esse exemplo de uma partida de um jogo, onde nós temos alguns dados como idade, pontuação, penalidade e classificação. E nós precisamos saber quantas pessoas atendem a alguns requisitos, que são esses aqui listados. Eu irei começar fazendo o exemplo da função contsy para então explicar a função contsys. Nessa primeira pergunta, nós temos que dizer pessoas que têm pontuação acima de 70. Logo, nós vamos fazer a seguinte análise. Vamos utilizar a função contsy, cont.sy, apertamos Tab para autocompletar e já abrir o parênteses, e aqui nós colocamos o primeiro parâmetro, que é o intervalo. O intervalo será a pontuação, e iremos buscar agora o segundo parâmetro, ponto e vírgula, colocaremos aspas, maior que 70. Que é a nossa pergunta, que é o que nós temos que dizer. Quantas pessoas têm pontuação maior do que 70? E aqui apertamos Enter. Aqui temos 6 pessoas que têm pontuação acima de 70 e agora vamos para a segunda pergunta, que é quantidade de pessoas que não tenham penalidades. Para isso, vamos utilizar a mesma função contsy e vamos fazer o seguinte, contsy, tab, e vamos passar novamente. Penalidade, nós vamos pegar a coluna penalidades e para nós colocarmos as pessoas que não têm penalidades, nós vamos colocar célula vazia. Logo, dado vazio, aspas, abre e fecha aspas e Enter. E aqui nós temos 4 pessoas que não têm penalidades. Isso confere. Vamos agora utilizar a função contsys, que nós teremos que informar as pessoas que têm idade superior a 20 anos e que tenham pontuação acima de 70. Para isso, vamos utilizar a função contsys pela seguinte sintaxe. Igualdade, cont.sys, apertamos Tab, e aqui então teremos que colocar nossos parâmetros, que será, inicialmente, o intervalo de critérios 1. O primeiro intervalo de critérios que nós iremos usar nesse exemplo será a idade superior a 20 anos. Logo, selecionaremos todo o campo idade e aqui está todo o nosso intervalo. Agora apertaremos ponto e vírgula para ir para o critério número 1, que acompanhará o intervalo de critérios número 1. Para isso, queremos idade maior do que 20 anos. Logo, nós colocaremos aspas, maior do que 20. E com isso, nós temos o nosso primeiro agrupamento de critérios completo. Agora vamos para o segundo. O segundo, colocaremos ponto e vírgula novamente. Iremos colocar o intervalo de critérios número 2. O segundo intervalo de critérios será a pontuação dessa pessoa. Se a pontuação for acima de 70, logo essa pessoa também será selecionada. Para isso, vamos selecionar todo o intervalo de pontuação. E agora, como critério, e aqui vamos colocar aspas. Como temos que ter pontuação acima de 70, iremos colocar maior do que 70. E com isso finalizamos. E aqui apertamos Enter. Certo. Aqui temos o resultado que 5 pessoas têm idade superior a 20 anos e pontuação acima de 70. E isso confere nosso dado. Agora, a nossa próxima pergunta será pessoas que não tenham penalidades e que estejam na classificação número 1. Para isso, utilizando a função contsys, nós teremos o seguinte. Contsys, o primeiro intervalo de critérios que nós iremos utilizar será pessoas que não tenham penalidades. Logo, toda a coluna penalidades. E iremos fazer uma análise para ver as pessoas que não têm penalidades, que será célula vazia. Logo, o nosso critério será célula vazia. Aspas, aspas. Esse é o nosso primeiro parâmetro do contsys. Agora, o nosso segundo será pessoas que estejam na classificação número 1.
Para isso, nós vamos selecionar todo o intervalo de classificação, que é todo o dado que será buscado o nosso critério, e então, ponto e vírgula para colocar o nosso segundo critério, nós vamos colocar 1. E com isso, nós finalizamos. Temos uma pessoa que não tem penalidades e que estão na classificação número 1. Podemos ver isso aqui, pessoas que não têm penalidades e estejam na classificação número 1, podemos ver que apenas essa pessoa atende esse requisito. E foi isso, pessoal. Até mais.